Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco da Parola 55 com o tema Onde está Deus? Respondemos agora a pergunta: será que Deus não está próximo de nós no meio do sofrimento ou nós que somos incapazes de vê-lo no momento de dor? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Então, agora estamos começando o segundo bloco desta Parola 54, dando sequência no assunto, então, aonde está Deus? Gente, o vídeo passado, o Wilsinho estava aleluiado. Se você não assistiu o vídeo, corre lá para você assistir, porque está imperdível. Gente, vamos dar sequência na conversa? É a cadeira, é a cadeira, é a cadeira que gira. E quando eu usava a cadeira que gira, eu era mais pentecostal. Se colocar o manto nele, então, já era, né? Não, aí já era, aí já era. Já tá com a cabeça raspada do voto, aí agora já... Vamos falar um pouquinho, então, agora, dando continuidade àquele assunto que a gente estava falando. A gente estava falando que, muitas vezes, quando o sofrimento chega, quando a dor bate, né, o ser humano tem dificuldade de encontrar Deus no meio do sofrimento. E a gente leu agora há pouco, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza no tempo da tribulação. Ou seja, mesmo no meio da tribulação, Deus está presente, né? Jesus lá em Mateus 28 vai falar assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, todo dia é todo dia. É no dia bom e é no dia mal. Né? Uma coisa que eu brinco com a Priscila aqui em casa, que a gente fala que nem todos os dias são coloridos. Tem dias que são preto e branco. E a gente tem que ter sensibilidade de discernir o que é um dia colorido de um dia preto e branco. Mas uma coisa é clara: Jesus está presente em todos os dias, porque ele assim prometeu. Na Bíblia vai relatar algumas situações de sofrimento humano onde a presença de Deus é questionada, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, por exemplo, Paulinho, na passagem de Jesus na cruz. Crucificado, ele foi chicoteado, chibatado, cuspido, xingado, esfolado, colocado numa cruz, zombado. E aí, então, chega no momento que ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus, mesmo sabendo do propósito, ali ele expressou a sua humanidade. Não é verdade, Paulinho? Sim, porque alguém poderia dizer o seguinte: tá vendo? Deus desamparou Jesus. Então, tem algum momento que a soberania de Deus, que a onipresença de Deus, ela vai falhar e que ela não vai funcionar. Calma lá, né? A gente tem que lembrar de Jesus durante os seus 33 anos nessa terra, como aquela descrição que Paulo faz em Filipenses 2, né? O Jesus que a si mesmo se esvaziou, que assumiu a forma de servo, que não usurpou do fato de ser igual a Deus, né? Trocando nas palavras de um teólogo brasileiro, um homem 100% humano. Jesus era enquanto esteve nessa terra, né? A condição de Jesus glorificado é posterior à sua morte e ressurreição, né? E dizem alguns teólogos até mesmo a sua ascensão. No entanto, o período que Jesus passou antes da cruz foi um período humano. O que Jesus expressa quando ele diz ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Ou Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus ali está sentindo-se desamparado. O que não significa que ele estava desamparado pelo Pai. E ele tanto sabia disso, ele tanto era consciente acerca da onipresença do Pai, que algum tempo depois ele chama o Pai mais uma vez e ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego. É um ato próximo, não é um ato distante. Jesus sabia onde o Pai estava. O Pai estava próximo, ao alcance das suas próprias mãos,
ao ponto dele dizer isso ao Pai: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, o fato de Jesus ter se sentido desamparado não significa que o Pai o havia desamparado, mas significa que Jesus ali estava expressando um dos sentimentos mais comuns no ser humano, como ali Jesus era, um dos sentimentos mais comuns do ser humano no momento de adversidade, no momento de dor, no momento de dificuldade. Ele sentiu esse desamparo. E no momento de desamparo, ele expressa isso. Pai, é assim que eu estou me sentindo. Mas a frase posterior, quando ele diz, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, deixa muito claro que Jesus conhecia, como a gente falou na primeira parte dessa parola, o caráter do Pai. Porque o caráter do Pai, de que ele é socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da adversidade, isso não poderia ser quebrado, isso não poderia ser negado. E Jesus sabia que esse caráter não era negado. Então Jesus chama ao Pai e diz: Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Então é nas tuas mãos que eu vou entregar o meu espírito. E de fato o Pai acolhe esse espírito, porque logo depois Jesus expira. Aonde estava o Pai? Bem próximo, por maior que tenha sido o sentimento de desamparo de Jesus. E aí eu queria, por exemplo, trazer um sofrimento que está muito eu não quero usar a palavra em moda, porque não é isso, mas está em evidência, né, vamos dizer assim, que é a depressão. Né? A depressão é um dos grandes, hoje, males, nos grandes sofrimentos que o ser humano está enfrentando. Porque é uma doença silenciosa que ela começa com o emocional e te afeta no físico. Né? Vamos pegar, então, por exemplo, uma passagem onde nós temos um personagem que tem um sofrimento, né? uma questão de uma depressão, que é Elias. Acabou de sair lá dos profetas de Baal, fez descer fogo do céu, rodou no manto lá e tudo mais, e aí ele ficou depois com medo da rainha, né? E foi aonde? Se esconder numa caverna. E aí é muito comum a gente, quando está passando por um tempo de sofrimento, a gente fazer o quê? A gente se isolar. A gente se isola das pessoas que nos amam, a gente se isola das pessoas que se preocupam conosco, porque a gente acha que ninguém vai trazer uma resposta satisfatória para a nossa dor. E, de fato, poucos conseguem trazer uma resposta satisfatória. Mas olha só que coisa interessante. Na palavra diz que Elias foi lá se esconder na caverna, ficou quietinho lá ninguém vai me ver, lá ninguém vai me incomodar, lá ninguém vai me confrontar. Quando, de repente, quem é que aparece na caverna para falar com Elias? Deus. Deus vai lá ao encontro de Elias no momento da angústia dele, no momento da tribulação dele. Por quê? Porque é um Deus que se importa. É um Deus que também sente. É um Deus que sente a nossa dor, que sofre o nosso sofrimento, que chora o nosso choro. Nós já falamos isso em parábolas anteriores, que Deus não é um Deus insensível, um Deus impessoal. Muito pelo contrário, Deus é um Deus totalmente pessoal. A minha relação com Ele é pessoal. É um Deus que se importa com cada situação que acontece na minha vida. Se eu me alegro, ele se alegra comigo. Se eu choro, ele chora comigo. Se eu perco, ele fica também triste pela minha perda. Né? A gente não pode cair no erro de achar que Deus ele é tão autossuficiente, tão poderoso, que ele é incapaz de alcançar o sofrimento humano. Mesmo porque Jesus, quando esteve em carne, sofreu. Ele, quando esteve em carne, ele sofreu as mesmas aflições, né? Se nós formos lá para o jardim do Getsemane, por exemplo, naquela oração do Getsemane, Jesus estava com uma aflição tão grande que ele suou gotas de sangue. Gente, se isso não é sofrimento, se isso não é aflição, não é dor, é o quê? Ele mesmo identifica, né? Estou angustiado até a morte. Né? A angústia do sentimento de morte. E outra, esse texto que o Arthur citou, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, essa daí, quando Jesus estava no Getsemane, a tamanha importância daquele ato, que Deus ele envia um anjo para, naquele exato momento, dar um refrigério para Jesus. Olha, essa é a primeira coisa que é interessante, né? Então, um anjo foi lá para fazer um refrigério. E você citou Elias, né? E é interessante porque quando Elias está dentro da caverna, ele começa como diz lá em Isaías, né, trazer as suas razões, razone comigo aqui, né?
E a primeira fala de Elias é, porque Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aí dentro, né? Como se Deus não soubesse, né? Mas Deus, ele queria que ele expusesse, né, aquilo que estava no coração dele. E a primeira coisa que Elias faz, que é de um orgulho tremendo, que isso demonstra algo que muitas vezes nós não entendemos, ele fala assim, não, só eu sobrei aqui, ó, aqui, ó. Eu fui lá, eu fiz, eu aconteci, eu sou o cara, eu sou literalmente Deus, o quarto da Trindade, o Senhor me abandonou. Aí Deus vira para ele e fala assim, ô campeão, peraí, acho que você não entendeu o propósito do não. Hashtag chateado. Hashtag chateado. Você não entendeu uma coisa, tem mais 7 mil que eu guardei ali. Então, ó, eu vim até você, vim conversar contigo, porque você é importante para mim. Você tem que ainda ungir um profeta que vai ser teu substituto. Você vai ter que ungir ainda um rei. Ó, peraí, vamos devagar aí com o Andor. Mas, cara, tem mais 7 mil ainda que eu guardei. O que eu quero dizer com isso? E aí vem um negócio interessante, que esse final de semana, uma pessoa do nosso convívio nos chamou, estava muito aflita, e na hora que ela estava conversando, o Senhor colocou uma nota no meu coração, e eu virei para ela e falei assim, para essa pessoa, você está passando por esse processo de depressão, e falando especificamente dessa pessoa, tá? Não estou generalizando. Até porque a gente tem que tomar cuidado, porque a depressão ela pode ter vários fatores. Pode ter um fator químico no seu organismo, hormonal, mas também tem a base aí, que é o caso que eu vou dizer aqui. E essa pessoa virou para mim e falou assim, eu virei para ele, olha, você já parou para pensar que talvez se você perdoar a tal pessoa, a tua vida vai destravar e você vai avançar? A pessoa virou para mim e falou assim, não, mas veja bem, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, você não quer liberar o perdão porque você quer competir com essa pessoa a ponto dessa pessoa continuar travada, porque você não quer que essa pessoa ela avance, porque para você essa pessoa te feriu. Ela baixou a cabeça e falou, você tem razão, é o orgulho. Então, por que eu estou falando isso? Porque no coração de Elias estava assim, só sobrou eu. Não tem mais ninguém nessa terra. Eu sou o quarto da Trindade. Deus fala para ele assim, campeão, eu vim aqui, vamos sair aqui da caverna, vai dar tudo certo, mas ó, tem mais 7 mil lá, você não é a última bolacha do pacote, você é importante para mim, você tem valor para mim, o meu filho virá ainda na frente para você, mas vamos devagar com o Andor. Vamos devagar com o Andor. Olha só, vocês colocaram duas ocasiões de deserto, né? Jesus indo para o Getsemane, indo para um lugar deserto para orar no momento da sua angústia, e Elias indo para o deserto e se escondendo em uma caverna no momento da sua angústia. Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês e com quem acompanha os paroleiros. Deserto, ambiente de angústia, é um ótimo lugar para revelar o nosso coração ao Senhor. Com que base eu digo isso? Deuteronômio capítulo 8, verso 2, a palavra diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus guiou vocês no deserto durante 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O deserto, queridos, é um lugar perfeito para revelar o nosso coração para Deus. Porque no deserto não tem onde a gente se esconder. Né? Você já viu lugar para se esconder no deserto? Não tem. Você olha para todos os lados, é tudo a mesma coisa. Não tem onde se esconder. É o lugar onde nós estamos completamente, totalmente desnudados diante de Deus. Completamente visíveis diante de Deus. Né? E nesse lugar onde nada é escondido, é o lugar onde Deus nos coloca, justamente para que o nosso coração seja revelado. E aí a gente entra numa questão que eu acho importante da gente perceber. A pergunta que Deus faz para Elias, o que você está fazendo aqui? Não era para Deus saber, porque Deus sabia, mas era para o próprio Elias ser confrontado com aquela realidade. Né? Quando eu vou para o deserto, quem está sendo confrontado com a minha realidade? Deus ou eu? Né? Quem está sendo confrontado com o meu sofrimento? Deus ou eu? Porque no fundo, Deus está lá. Se a gente olhar em Êxodo capítulo 16, nós vamos ver Deus fazendo maravilhas no meio do deserto. Deus fazia maravilhas para Moisés no monte,
Mas quando o povo murmura, Deus vai para o meio do deserto com Moisés, o povo que está no monte agora. E Deus vai lá no meio do deserto. Deus vai fazer maravilhas lá, né? Deus está no deserto. Deus está presente no deserto. E é capaz de fazer maravilhas no deserto. Mas antes, Deus quer que eu conheça o meu coração no deserto. Porque quem sabe boa parte das causas do meu sofrimento sou eu mesmo. Aqui, no texto que eu acabei de ler, era eu mesmo. E não foi assim com Elias? Eu não posso dizer que foi assim com Jesus, obviamente que não. Mas não foi assim com Elias também? Ele mesmo e aquilo que ele, a caraminhola que ele colocou na cabeça dele, sendo a causa do seu sofrimento? Uma outra passagem que vocês citaram também no bloco anterior, que é a passagem de José, né, Will? José passou por tempo de prisão, por tempo de injustiça, e você não vê em nenhum momento da Bíblia ele questionando aonde está Deus enquanto ele estava preso, né? Momentos como esse servem realmente para tratar o coração, reforçando o que nós dissemos na parábola passada. Deus manda isso para tratar seu coração? Não, não manda isso. Mas isso pode sim ser utilizado por Deus para tratar o nosso coração. Uma outra coisa que a gente havia falado, Paulinho, antes da gente começar a gravar, situações como essa acontecem, sempre aconteceram, acontecem e vão acontecer por bastante tempo, né? É o que a gente estava falando. Na época de Jesus, Deus encarnado presente no meio do povo. Havia guerra, não havia? Deus impediu a guerra? Jesus parou a guerra? Não. Existia pessoas que faziam coisas erradas naquela época, não tinha? Tinha. Jesus impediu que todas elas parassem? Não. Não tinha então, picareta na religião, tinha picareta na religião, o Império Romano oprimindo os cristãos, a perseguição era tremenda, era terrível. Sim. Os próprios judeus contra os cristãos. Eu acho que com isso aqui a gente pode chegar no final do nosso segundo bloco dessa Parábola 54, respondendo então a pergunta principal desse episódio, que é: aonde está Deus? Gente, Deus está sempre presente. Mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da tribulação, Deus sempre está presente, mesmo quando a gente não sente a presença dele. Vamos então agora para o nosso terceiro bloco. Então, espero você no próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho agora sobre livre-arbítrio. Vem com a gente.